Começa de novo. Se você descer essas escadas, você sabe que as escadas é feita de pedra, certo? Sim. Você passou quantas vezes essas escadas já? Várias. Muitas vezes, né? Se você observar direitinho, você vai perceber que você nunca prestou atenção, que você nem conheceu as pedras que tem lá. Agora com uma meio quebradinha, você não tinha percebido, uma está mais afundada, você não tinha nem percebido, né? Nas escadas, estou falando uma coisa simples, as escadas. Se você olhar as paredes, você vai perceber que tem mancha que você nunca viu. Né? São coisas que a gente está vendo, é coisa pequenininha. Imagina a gente falando de Deus, o nosso Deus, que é infinito, que é o Criador de todas as coisas, que a gente leu aqui alguma coisa a respeito dele, entendeu um pouco dele a respeito de Jesus Cristo. Quanto será que você conhece dele? Será que você já conhece os 100% de Deus? Não. Será que você conhece 1%? Não. 0,1, 0,00001%? Será que a gente conhece isso de Deus? Se a gente conhecesse isso de Deus, a gente não conhece isso do universo criado por Ele. Você não tem um prazer em querer conhecê-lo mais. Você não tem um prazer em passar tempo com Ele para conhecê-lo. Às vezes a gente tem tantas ideias erradas a respeito dele. Tem pessoas que têm ideias tão erradas a respeito de Deus. Se você não perde tempo com Ele, não perde tempo não, pelo amor de Deus. Não ganha tempo. Não passa tempo com Ele, né? Se você não passa tempo com Ele, é porque não é importante para você. Né? Não é importante. Quando você gosta de alguém, você conhece uma pessoa tremendamente. Olha, vamos ler Efésios 4, do 17 ao 32. Todo mundo achou? Não. Acho. Bom, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entrenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fossem ensinados como está a verdade de Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é se corromper pelas concupiscências do engano? É pelos desejos Pelo pecado. humanos, né? Acaba se corrompendo pelos desejos humanos, né? A gente se despide dele. E ele quer continuar em nós. Ele quer continuar, assim, a vidinha que você tinha lá, você quer dar uma melhorada. Colocar assim, agora vamos dar um espaço para Deus aqui. Ele vai entrar comigo aqui e fazer as coisas que eu fazia antes. Deus, agora só tem um lugar na minha vida também. Então você vai sentar aqui comigo e tudo que eu fazia antes, você vai fazer junto, agora. É assim que a gente pensa. E aí a gente pega Deus e põe na nossa vida antiga. E a gente não quer pegar a nossa vida antiga, se despedir dela de verdade e viver a vida de Jesus em nós. Como que é essa vida de Jesus? Nós vamos estar vendo aqui. Aí o que acontece? Aí eu estava lendo aqui, ó, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, irmão, coisa profunda. Esse homem que Deus está criando em você, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Não existe lugar para esse novo homem para viver as coisas que vivia antes, que você vivia antes. Porque é um novo homem, é um novo ser que Deus está criando. Na justiça, porque ele justifica você, e na santidade, que ele pôs o Espírito dele em você, para você andar pelo Espírito dele e ser um homem, ser uma mulher santa, separada, exclusiva. Eu estava falando para um irmão essa semana. Como é, irmão, que você pode, ou irmã, que você pode entender que você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, uma pessoa que Deus escolheu e falou assim, você entra na minha presença o tempo todo, participa da minha santidade, eu ouço você, você fala comigo, você recebe de mim para dividir com os homens lá fora, isso é ser um sacerdote, é receber de Deus
para dividir com as pessoas, para levar as pessoas também à presença de Deus, né? Para apresentar as pessoas a Deus. Então você entra na santidade de Deus o tempo todo. Como é que pode você achar que você é essa pessoa e você está ali debaixo da santidade de Deus o tempo todo, adorando a Deus o tempo todo, revestido da luz e da presença de Deus? Aí você fala, dá licença um pouquinho, Deus. Vídeo, prostituição, sexo, tal. Voltei, Deus. Sou o seu sacerdote santo. A boca, as mãos, tudo aquilo que tá ali para adoração a Deus estava lá, né? Na nojeira do filme, da imoralidade, da perversão, da mentira, do engano. Aí Deus, voltei de novo. Rapaz, eu quero falar, mulher, eu quero dizer para você, a santidade de Deus é algo que não permite, a Bíblia diz que não há nele treva alguma. O nosso Deus é luz e não há nele treva alguma. Não há nada de impureza em Deus. Não tem como você ser esse sacerdote de Deus vivendo desta maneira, enganando, vivendo na mentira, vivendo na prostituição, vivendo na imoralidade sexual, adulterando com aqueles vídeos, porque aquilo é adultério. Jesus diz que aquilo é adultério, e depois você dá uma voltinha para cá e fala, estou aqui, Deus, sou santo. Eu estava falando com esse irmão, falei, olha, tinha um descendente de Levi, os levíticos eram quem? Os sacerdotes de Deus na época, não era? Uhum. Eles eram separados somente para as coisas do Senhor. Somente um levítico podia entrar no templo. Somente um levítico podia adorar a Deus lá e apresentar sacrifícios. O sacerdote ou o sumo sacerdote, uma vez por ano, só eles podiam fazer isso. Ninguém mais podia. Se alguém impuro tentasse fazer, morria. Não podia. E aí teve uma das classes desses sumos sacerdotes, dos sacerdotes levíticos, que eles cometeram um pecado. Eu não lembro qual foi o pecado agora, acho que não lembro o que foi agora. O Senhor Deus falou, nunca mais vocês vão entrar na minha presença para adorar. Porque cometeram esse pecado. Toda a descendência de vocês daqui para frente, os outros levitas sim, mas dessa ramificação, vocês podem levar, quando vai mudar de cidade, vocês podem levar o material do tabernáculo, vocês podem levar a arca, vocês podem levar, mas entrar na minha presença. Dessa linhagem, nenhum mais entra na minha presença, porque o pecado de vocês marcou vocês para sempre. E quem tem que estar na minha presença tem que ser totalmente santo. Então, como é que a gente pode pensar que a gente vai adorar esse Deus dessa maneira, e a gente vai viver dessa maneira e está tudo bem, porque o mundo está passando isso para você. Você sabe que tinha pessoa aqui mentindo no nosso meio? A pessoa fica mentindo. Não foi só um. Eu posso dizer para você pelo menos dois, né? Eu estava falando essa semana. Vai lá, tem relação sexual, finge que não aconteceu nada. Nossa, a pessoa está enganando. Está enganando. Aí passa que aparência, mente pra caramba, engana pra caramba. E achou engano, nem vou falar nada, para que eu vou falar? Ninguém vai saber. Eu fui lá, saí com tal pessoa. Quem vai saber? Ninguém vai saber. Eu invento uma história para os irmãos lá. Eu falo que eu estava lá em tal lugar e eu posso viver um relacionamento lá imoral, tal. Engano todo mundo. Engana? Deixa eu falar uma coisa. Irmão, quem pôs essa palavra aqui foi o Senhor. Tolo é quem pensa que vai enganar Deus. Aí o cara pensa que enganou a Deus, Deus endureceu o coração dele de tal maneira que agora ele pensa que está servindo a Deus. Todo mundo olha para a pessoa e fala assim, rapaz, olha essa pessoa, cada absurdo de coisa que ele está cometendo, de pecados e coisas que ele está... Só ele não enxerga que ele está completamente no inferno, completamente perdido. Você queria enganar? Você que ficou cego. E agora você não enxerga mais, está enganado, possesso por demônio, está pensando, está me adorando, está pensando, ainda tem coragem de falar que tem relacionamento com Deus, postar isso que tem relacionamento com Deus. E todo mundo vendo que não tem. Todo mundo vendo que é o diabo cegando, enganando. O pai da mentira, porque na boca da pessoa, se sai mentira, tem dois no mínimo, dois. Um deles lá na Zona Norte, vocês sabem quem é, que veio aqui enganar, mentir, pecou, ficou enganando. 3 meses pecando no adultério, enganando a igreja. Fingiu que se arrependeu. Daí saiu daqui falando assim, porque aqui está vazio do Espírito Santo. Eu vou estar cheio do Espírito Santo, vou para outro lugar cheio do Espírito Santo. Vai dar uma olhada como está cheio do Espírito Santo. Vai lá dar uma olhada. Porque daí você vai ver que
Tolo é quem pensa que está enganando o Senhor. Tolo é quem pensa que vai chegar a enganar. Lembra? Vocês lembram de algum caso assim na Bíblia? Quem? Ananias e Safira. Ananias e Safira. Vou lá enganar Deus. Vou lá enganar Deus. Morreram. Agora, esses não morreram? Não morreram? Não morreram? Podem não ter morrido fisicamente. Podem não ter morrido fisicamente. Mas já estão tão mortos que não conseguem nem sequer enxergar mais. Olha, Deus quebrou 3 vezes em seguida. Quebrou 3 vezes em seguida. Até o emprego que eu tinha arrumado para a pessoa perdeu. Aí, quebrou uma coisa, não voltou a consertar aquela, quebrou outra, foi quebrado, e não enxerga que Deus está pesando a mão, que Deus não está com a pessoa coisa nenhuma. Engana Deus. Eu estava enganando a Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Para em que versículo? Em Efésios 8. 25, a partir do 25. Por isso deixai, a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha para quem não gosta de trabalhar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que a gente pode entristecer o Espírito Santo, né? A Bíblia fala, tem uma tradução que fala que é assim, que esse entristecimento apaga o Espírito Santo. Apaga o Espírito. Por isso muitas pessoas que já se converteram vão indo, pecando, vão afundando no pecado, você vai vendo a pessoa se pervertendo, chega uma hora que ela apaga o Espírito, não tem mais o Espírito. Ela fica, às vezes, fica no meio da reunião, fica no meio da igreja. Mas você olha e você vê que o fruto dessa pessoa não é o fruto de alguém que tem o Espírito de Deus. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Então aqui, fala assim, né, que não andeis mais como os outros gentios, na vaidade. Deixa eu pegar aqui o versículo. Pois é. Na vaidade da sua mente. O que é a vaidade da mente? É coisa tola, coisa sem valor. Os gentios estão lá se matando, buscando coisas que não têm valor nenhum. E nos apresentaram o Senhor, e às vezes a gente não se dedica ao Senhor, não busca o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, como diz a palavra, e a gente buscando aquelas mesmas coisas que os gentios lá de fora, que não conhecem a Deus, estão buscando. Essa expressão, ela é usada também quando fala de vaidade. Deus diz assim que deixar a mim preferir a vaidade, né? Em várias passagens das Escrituras, é usado também para quem, em vez de adorar o Deus verdadeiro, adora um ídolo. A chama de vaidade. As igrejas denominacionais, muitas delas, elas estão dormindo aí. Algumas delas, elas fazem o quê? Elas assim, vaidade é a mulher usar brinco, vaidade é a mulher maquiagem. Não, vaidade, irmãos, é quando você deixa a sua alma, colocar o seu coração nas coisas que não são, nas coisas sem valor, nas coisas passageiras, nas coisas que de verdade não tem aquilo que o Senhor é para nós. Isso é vaidade. Uma vida completamente sem propósito, né? E aí a Bíblia diz assim que eles estão entenebrecidos, no versículo 18, no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Você nota que eles estão cegos, eles estão separados de Deus, separados mesmo. Por quê? Por causa da dureza do coração. E quando a palavra fala de dureza no coração, a palavra não fala só de quem não ouviu a Deus.
A palavra fala de dureza no coração de muitas pessoas que ouviram a Deus, dos israelitas, né, falando da dureza do coração, que é lá o que Isaías fala, e até mesmo pessoas que andaram com Jesus, estiveram com Jesus. Olha só, você lembra daqueles discípulos de Jesus Cristo que se escandalizaram e largaram Jesus e foram embora? Como será que estão aquelas pessoas hoje, hein? Já pensou no caso delas? Como será que estão elas agora, hein? Que largaram a própria vida, o próprio Senhor, ali diante deles, ensinando eles, olha, duro demais esse discurso, difícil demais, vamos embora. Foram embora. Às vezes a gente acha duro demais, talvez vocês achem duro demais o que eu falo para vocês, do negar-se. Não, você exagera, você quer que eu largue meu tempinho lá, você quer que eu largue as minhas coisas, você quer que eu tire meu coração. Não, não vou tirar, eu continuo achando. O que eu aprovar eu faço, o que eu desaprovar eu não faço. Tem os irmãos que são assim. Ele põe à prova aquilo que é ensinado para ele. Ele fala, até aqui eu vou, porque eu concordo. Daqui para lá eu não concordo, então eu vou continuar fazendo do meu jeito. Vou continuar fazendo da minha maneira. Exatamente igual os gentios fazem, não se rendem, não se entregam ao chamado do Senhor, porque o chamado do Senhor é um chamado de entrega total, né? Como nós aprendemos a Jesus, aí ele fala assim, né? Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Qual é o versículo que está isso aqui, ó? Deixa eu achar que o versículo está isso. Do 17 para frente, né? 21. 21? Será que temos ouvido e mas vós não aprendestes assim, ouvinte, a Cristo. E como foi que nós aprendemos a Cristo? Eu quero perguntar para você, como é que você aprendeu a Cristo aqui? O que quer dizer aprendeu a Cristo? Aprender a Cristo é assim, é aquilo que a gente viu nele, aquilo que a gente aprendeu dele, aquilo que ele é, que nós entendemos que ele é. Ele está falando, não foi assim que vocês aprenderam que Jesus é. E como é Jesus, né? Como andar nele? Romanos 7, versículo 6, precisa abrir? Eu vou ler para vocês, diz assim, ó. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, o que é servir a Deus? O que nós temos aprendido a Jesus? Nós temos aprendido a servi-lo em novidade de espírito, em um novo espírito. Esse espírito conduzir as nossas vidas. Porque o Espírito Santo não entrou em você à toa, não. Deus não mandou ele do céu à toa, não. Deus mandou ele do céu para você porque você tinha uma outra natureza, que era uma natureza que produzia só o quê? Pecado, porque era uma natureza pecaminosa e não dá para produzir alguma coisa diferente da natureza que nós temos. Então, andando nessa natureza, nós vamos produzir o quê? Pecado, né? Então Deus resolve esse problema nosso. Fala assim, é impossível que foi plantada uma árvore lá, um pé de jaca, e eu vou agora querer tirar a manga da jaca. Não dá. Então se eu quero manga, eu vou plantar um pé de manga. Ele plantou em você, a natureza dele, para que você possa dar uma outra coisa. Então por isso a palavra aqui está dizendo, para se você se despir do pé de jaca, porque não é jaca que Deus quer. Você se despir do velho homem e se revestir do novo. Então o Espírito Santo não entrou à toa em você, para você continuar lutando, querendo viver como vive os demais gentios, sem propósito nenhum de vida para com Deus. Não tem propósito nenhum, não tenho alvo nenhum, não quero chegar a lugar nenhum, basta fazer meu tempinho de oração, meu tempinho de leitura, é isso que Deus quer. E você tem lá seu tempinho de oração, seu tempinho de leitura, mas espera aí, Deus pôs o Espírito Santo, a natureza dele em você, para você ser semelhante a ele e andar como ele andou. E produzir quem é Jesus em você. Por isso a palavra está falando que não foi assim que nós aprendemos a Cristo. Nós não aprendemos assim a Cristo, nós temos que viver Cristo o tempo todo. Não é 2 horas e 90% do nosso tempo é para nós mesmos. E aí, Senhor, para o Senhor, tirei 2 horas de oração. Que bom, não, Deus? Que bom. Olha só, outra coisa que fala aqui, ó. Que nós aprendemos a Cristo. 2 Coríntios 5,17, é tão conhecido, não precisa abrir.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero perguntar, tua vida é uma vida nova mesmo? Está tudo diferente? Os teus objetivos, os teus alvos, os teus propósitos. Será que eu estou falando alguma bobagem? Ou será que eu tenho aqui o respaldo da palavra? Porque a palavra lá em Colossenses 3 é assim, que se você já ressuscitou com Cristo, você busca o quê? Continua buscando ainda as coisas terrenas? Seu coração vai ficar nela? O tempo ainda é seu? Não, vai buscar as coisas do alto. Busca os interesses, viva pelos interesses de Deus. Pelas coisas para as quais Deus chamou você para viver. Então João estava lá no deserto. Você não podia encontrar ele lá nos palácios, porque ele queria cumprir na vida dele o propósito de Deus, de tal maneira que Deus ficasse satisfeito. Deus olhasse para ele e falasse, estou satisfeito com esse teu servo, porque pus ele lá e ele se dedicou de tal maneira que ele cumpriu com todo o coração. Ele deu o melhor dele para fazer a obra que eu chamei ele para fazer. Será que ele conseguiu fazer isso? Ele tem um testemunho de Jesus, né, dizendo, olha, dos nascidos de mulher, tem nenhum igual esse aí, ó. Tem nenhum igual ele. Ele é o maior de todos os profetas. Imagina só, você sonhando, né? Porque quando a gente nunca falou isso, tinha pessoas falando, nossa, eu queria tanto ser igual a Elias. Eu queria tanto ser igual a Eliseu, eu queria tanto ser igual a Samuel, eu queria tanto ser igual a Moisés. João passou todos eles. Talvez você queria ser essas coisas para mostrar sinais, para mostrar as pessoas ficarem assim, olha o que ele fez, o machado boiar. O machado caiu no fundo da água e fez boiar o machado. Ele falou, a água abriu o mar inteiro. Abriu o mar inteiro. Como eu quero ser igual a esse homem? Aí todo mundo vai olhar para mim e falar, que homem de Deus. Mas quem quer agradar a Deus, não está preocupado com sinais. Está preocupado com o coração, porque João não fez sinal. E foi ele que agradou a Deus mais que todos os outros. Jesus olha para ele e não teve nenhum. Abriu o mar, o outro fez isso. Mas esse aqui é o coração dele. Está lá no deserto, largou tudo. Tudo. O coração está em mim de tal maneira que não tem nenhum semelhante a ele. Quem é que você quer ser igual? A alma vaidosa ainda vai continuar falando assim, eu quero ser Elias. Eu quero ser... Eu não quero nem ser Elias, porque Elias fez sinais, Eliseu fez o dobro. Eu quero ser Eliseu. Mas ele foi arrebatado, né? Hã? Elias foi arrebatado, jogado na cabeça. Foi arrebatado. Foi arrebatado. Mas João? Não, assim, comparado a Eliseu, falando. Sim. Foi arrebatado. Mas Eliseu também está lá, sabe? Está lá. Imagina que depois de morto, era tanto milagre que depois de morto, imagina bater um cadáver lá no osso dele e ressuscitar. Tanto poder de Deus que tinha sobre o homem. A questão não é poder de Deus, irmãos. A questão não é você estar cheio de poder, dar ordem para o mar abrir. A questão é coração. Deus está procurando adoradores, tem um coração nele. É isso. Porque o poder é do Senhor. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Agora o coração é seu. E é você que decide quem faz. O que faz com o seu coração. Né? Deus não manda no seu coração. Ele manda você treinar o seu coração. Ao Senhor. E outro versículo que fala também, né, de como nós aprendemos a Jesus, em 1 João 2,6, que fala assim, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. O que é andar como Jesus andou? Jesus andou desfocalizado de Deus? Não. Perdia o tempo, um monte de coisa. Quando ele levantava de manhã, será que o propósito dele já estava na vontade do Senhor? E fazer a vontade de Deus? Com certeza estava, né? E aí eu coloquei assim, não dá para a gente viver essas coisas se nós não estamos em plena comunhão com o Pai, com Deus. Dependência de Deus, permanência em Deus, 24 horas. É aquilo que eu sempre falo, no ser humano, não existe nada que possa produzir esse tipo de coisa. A única coisa é que
O único jeito da gente ter isso em nós é quando nós ficamos ali, adorando a Deus, quando nós vivemos uma comunhão profunda com Ele, porque a gente é cheio daquilo que Ele é. Você lembra quando Moisés sobe no monte? Quem já leu isso aqui? Ele desce com o rosto brilhando? Vocês não leram? Não leu ainda? Eu já li. Você não leu? Por que não levanta a mão? Quem leu? Tu pediu para levantar a mão. Moisés sobe no monte, fica 40 dias diante de Deus. Quando ele desce, e os israelitas olharam para ele, ele precisou colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto dele brilhava daquilo que ele recebeu de Deus. Da glória de Deus que veio nele, brilhava lá diante dos israelitas. É exatamente isso. Quando nós permanecemos diante de Deus, nós estamos vivendo diante do Senhor, vivendo no Senhor, é diferente de você estar tentando mostrar para alguém que você é alguma coisa e a pessoa vê um crente. Porque quando vem de Deus, quando você vive com Deus e está dentro de você isso, e você fala e você age, a pessoa não ouve só palavras. Além de ouvir palavras, ela sente. Quando nossa, você chegou, eu senti uma paz. Quando você falou, eu não aceitei. Já ouvi tantas pessoas falar isso. Eu não aceitei, mas naquele momento aconteceu uma coisa dentro de mim. Naquele momento, sabe por quê? É diferente de você falar, é diferente de Deus. Está cheio de Deus de verdade. Então, o que nós temos que fazer é realmente viver com o Senhor, para o nosso rosto brilhar dessa forma também, diante das pessoas, né? Diante de tudo, e refletir Jesus. Não dá para refletir Jesus. Então eu vou fabricar Jesus em mim, eu vou fabricar isso em mim. Como você é um ser humano, pode fabricar essas coisas do Senhor dentro de você. Só tem um jeito, você receber da fonte. Sem estar na fonte, sem beber dela, sem se alimentar dela, não tem como. Tá? Aí eu quero dizer para você, talvez você tenha orado a Deus e não há respostas, porque Deus quer que você busque mais. Sabia? Mas eu já orei, eu já fiz. E Deus fala, mas esse meu servo aí, eu estou querendo que ele seja uma pessoa que fique na minha frente, na minha presença muito tempo. Ele já pediu, mas eu não vou dar, porque eu quero que ele ore mesmo, eu quero que ele esteja mesmo. Eu quero que ele se derrame na minha presença, eu estou querendo ele. E ele está querendo coisas. Então, eu quero que ele fique na minha presença, quero que ele busque muito mais. Então, eu endureço as coisas, eu fecho as portas, eu não deixo acontecer. Não está buscando? É isso que acontece. Não acontece a coisa. Não, Deus está chamando você para uma comunhão. Né? Quem se inclina diante do Senhor e busca Ele de todo o coração, a coisa acontece. Deus está chamando para uma comunhão. Isso já aconteceu muito comigo também. E outra coisa, que às vezes Deus punha situações que eu via que eu ficava desesperado. E eu entendia que essas situações que Deus colocava, se Deus me deixar tranquilo, pouco eu vou orar. Ele põe angústia no meu coração. Tem um irmão lá não vou nem falar quem é, mas esse irmão, ele sente muita angústia. Já sabe por que você sente angústia, irmão? Porque Deus quer que você busque Ele, que você ore. Deus te deixa angustiado para você começar a orar. Deus quer você. Deus está te querendo. Sabe, enquanto você está pedindo coisa para Deus, Deus está querendo você. Então Deus fecha a porta porque Ele está querendo você. E você não vai. Você não vai, então não vem para o bem. Quando diz algumas pessoas, não vem para o bem, vem para o mal. Né? Vou fazer Ele orar. Fazer Ele me buscar. E mesmo assim você não busca. Então a coisa não acontece. Olha só, será que com Jesus era assim? Eu quero falar para você, olha o que diz o Salmo 127, versículo 2. Não precisa nem abrir lá, tá? Não precisa abrir. Diz assim, inútil vos será. Isso aqui eu descobri há muito tempo. Desde que eu mudei para cá, descobri isso. Descobri que não é o meu braço que faz. Não é porque eu me mato fazendo. E não tenho trabalhado para fazer, viu? E acontece mais que às vezes eu não tenho tempo nem para fazer outra coisa, tanta coisa que Deus me dá. E assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, se matando trabalhando. Estou me matando trabalhando. É inútil. A palavra está dizendo assim que é inútil. Aí eu fui dormir de madrugada, levantei de madrugada, fui dormir super tarde, comi o pão de dores, comi desesperado, porque não deu tempo de comer, porque eu preciso trabalhar. Tenho contas para pagar. Agora eu falo, inútil será. Pois assim dá o Senhor aos seus amados, enquanto dorme. O outro está lá assim,
dependendo de Deus, amando Deus, está lá dormindo, enquanto você está se matando, está lá dormindo com a perna para cima. Aí as coisas vêm para ele, porque o Senhor mandando, e você se matando, não vem para você. Porque não aprendeu a descansar em Deus, não aprendeu a buscar nele, porque não aprendeu que é ele a fonte de todas as coisas. Diz, meu é a prata e o ouro. Todo o ouro da terra, toda a prata, tudo que você pode imaginar, tudo é do Senhor. É tudo dele. Quer ver? Procura alguém aí que a palavra diz isso. Alguém procura para mim. Meu é a prata e meu é o ouro. Minha é a prata e meu é o ouro. Aí, olha o conselho que a palavra nos dá em Hebreus 12, do versículo 1 ao 4. É Ageu 2:8. Leia. Minha é a prata, meu é o ouro. Leu o do 7 também. Leia. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta terra, desta casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Uhum. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Se você ler assim, ó, você não entende nem o que está dizendo. Você não entende nem a glória disso aí que está dizendo. Deus está dizendo, eu sou dono de todo o tesouro, de toda a glória. É meu. E eu vou trazer para essa casa. A glória desta segunda casa será maior do que da primeira. De que casa Deus está falando? Céu. Hã? Não, é da gente, da igreja. Deus está falando das duas alianças, Israel e a igreja. A glória da igreja é maior do que a glória de Israel. Está entendendo? A glória da igreja é maior do que a glória de Israel, da segunda casa de Deus. A primeira casa de Deus é Israel, a segunda é a igreja. Né? E aí eles entendiam lá, porque o templo foi destruído, eles entendiam que aquele templo já era um sinal do que Deus estava dizendo. O primeiro templo foi destruído, então ele construiu um templo com mais glória ainda. Mas Deus ia fazer isso também, indicando que Deus, a casa de Deus, que é a igreja, ela tem mais glória do que a primeira aliança. Aí diz assim, Hebreus 12, de 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos o quê? Todo embaraço, quantas vezes tem falado isso aqui? E o pecado que tão de perto nos rodeia, mas alguns não querem largar os embaraços. Pensam que estão enganando. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para você. Está correndo ela? Ou está embaraçado? Já viu alguém embaraçado correndo uma carreira? Dá? Não. Não dá, né? Então tem que correr a carreira. E aí Paulo também fala isso lá em Coríntios, fala assim, ó, quem quer agradar aquele que alistou, não se embaraça com coisa dessa vida, está embaraçado com coisa dessa vida. É com um monte de coisa que você mesmo procura, que você mesmo busca, Deus quer te desembaraçar, mas você está embaraçado. Aí fala assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus, do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, falando assim, olha para Jesus, olha para o exemplo dele, olha como foi. É ele que é o modelo. Lembra lá? Eu lembro. Não aprendestes assim a Cristo? É assim Cristo. É assim Jesus. Se você não é assim, não dá para falar, eu sou um discípulo de Jesus, porque discípulo é aquele que vive como seu Senhor. Jesus é assim. E aí, agora, eu quero ler. Eu li Hebreus, né, 12, de 1 a 4, né? Nós em Hebreus 12 também, mas agora do 12 a 29 é o fim. Nós vamos parando já. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes ou desconjuntados. Está com a mão cansada? Cansou da batalha? Tá muito, a palavra está falando assim, ó. Está ouvindo essa palavra hoje? Renova tudo. Renova tudo. Torna a levantar as mãos cansadas. O que significa levantar as mãos cansadas, irmão? Significa que você vai voltar para a sua vidinha? Não significa que a sua mão estava cansada. Você estava perdendo todo o seu tempo. Olha Deus falando poderosamente para você. Você estava vivendo tudo isso aí? Adora. Adora. Levanta tua mão cansada e adora. Vai para a adoração.
Começa a adorar. Levanta as mãos cansadas, já que agora você está recebendo essa mensagem de Deus. Muda de atitude. Fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você está se sentindo mancando? Está sentindo, eu andava bem, mas agora eu estou mancando. A palavra fala assim, ó, faz veredas direita, né, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então tem uma promessa de cura, para que você volte a andar de maneira correta. Amém. Tá? Amém. Então hoje mesmo já põe no teu coração, vou chegar, vou ter meus tempos de adoração. Vou ter meu tempo lá que eu vou entrar no meu quarto, eu vou cantar para Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou me entregar, eu vou viver isso com o Senhor. E aí quando você sai do quarto, você para? Não. Continua fazendo suas coisas, ainda adorando a Deus, e vive adorando a Deus. Você vai ver a mudança. Ó, aí fala assim, ó. Para que eu não se desvie, né? E aí eu quero ler uma coisa aqui que diz assim, ó. Tendo cuidado, no 15, para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, pegar uma coisa, achar que as coisas de Deus é uma coisa tão sem valor, que você troca. Troca por uma mulher, troca por um emprego, troca porque alguém chateou você, se você vai deixar o Senhor. Não seja profano. É profanar aquilo que Deus te deu. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Imagina só esse homem depois chorar, querer de volta, e Deus fala, não dou mais. Perdeu para sempre. Como é duro isso? Não, muito duro. E será que a gente tem visto isso acontecendo nos nossos dias? As pessoas nem percebem, porque aí tem um cantanismo que fala que o cara desvia e volta quando ele quer. Mas eu não tenho visto voltar. Aqueles que têm trocado o Senhor, eu não tenho visto voltar, mesmo com o coração do Senhor mais não. Aí diz assim, ó. Até que versículo que eu tinha posto, deixa eu ver, tá. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade. Aqui quem chegou lá foi Israel, tá? E ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Mas até um animal tocar o monte seria apedrejado ou passado com um dardo. A santidade era tão grande no monte que até um animal, se passasse por ele, tinha que ser morto. No momento que Deus desceu ali. E quem ouviu a voz de Deus ficou aterrorizado. Então, não fala mais, Senhor, não fala mais. Aí eles pediram que Deus falasse através de Moisés, tão terrível, que diz assim, ó, é tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então, não foi a isso que vocês chegaram. Aquilo ali é nada perto do que vocês chegaram. É isso que a palavra está dizendo, sabia? Que assim como a glória da primeira casa é menor do que a glória da segunda, nós chegamos a algo maior. É mais do que isso, o compromisso é maior ainda. Aí fala assim, ó, mas chegaste ao Sião, a cidade do Deus vivo. Aí sim a igreja chegou aí, ó, a Jerusalém celestiais e aos muitos milhares de anjos. É isso que nós estamos vivendo, você não percebe, você não sabe. Quando você está lá na imoralidade, nas coisas erradas, achando que ninguém está vendo, você não está sabendo que você está vivendo nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que os anjos estão vendo, que Deus está vendo. Tudo que está acontecendo ao teu redor, você não percebe. E a Bíblia diz assim, ó, chegasse à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Olha que coisa tremenda. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Quando o sangue de Abel clamou, esse sangue de Jesus clama mais forte.
aqui nós chegamos, o nosso mediador não é um levita, não é Moisés, não é Arão. O nosso mediador é o próprio Cristo, Amém. que faz mediação entre nós e Deus. E quando você está cometendo todos os absurdos que você está cometendo, você tem um mediador que está entre você e Deus e está vendo todas essas coisas. E ele é santíssimo. Ele é santíssimo. Aí diz assim, ó, vede que não rejeiteis ao que fala. Quem é o que fala? É o próprio Senhor. Agora não é Moisés, é o próprio Senhor. Vede que não rejeiteis, está no versículo 25. Ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, se não escapou, esse rapaz, Esaú, não escapou. Quando ele recebeu a lei da mão de quem? Moisés, que era um homem da terra. Ele não teve lugar de arrependimento. Imagina alguém que vai rejeitar o que recebeu do próprio Cristo, que é do céu. É muito maior, é muito mais severo. Ó, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Será que você terminou nesse versículo? Lá que ele falou, antes quando ele fala minha prata, meu ouro, tá lembrado? Incrível, né? Que eu nem tinha pegado o versículo, nem estava lembrando desse versículo, ó. Encaixou aqui, ó. Porque é Deus falando. Para quem não percebe que Deus tem falado com você e continua praticando as mesmas coisas, dá uma olhadinha aí atenta para você ver. Eu nem tinha pego, ó o versículo aqui, ó. Dizendo isto, né? Confirmando. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. As feitas por mão de homem e as feitas por mão de Deus. As que são feitas por mão de Deus é que permanecem. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Amém. Glória a Deus. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Dedicação, amor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não se engane. Não se engane pensando que Deus é um velhinho sentado lá numa cadeira, que um dia você vai chegar diante dele, e aí você vai ver aquele velhinho lá, ele vai dar uma levantada no óculos, olhar para baixo do óculos assim e falar, oi. Não, nosso Deus é um fogo consumidor. A palavra fala. E agora, eu quero dizer assim para você, deixa eu voltar. Ela vai até lá, né? Tá voltando. Então eu estava falando para você, né? Tá falando para nós que não é possível a gente, como ser humano, produzir em nós mesmos essa vida. Então nós precisamos adorar a Deus, viver na presença dele, para receber dele disso, né? Você sabe que para alcançar tudo isso, o que Jesus fazia? Orava, irmãos. Passava tempo na presença do Pai. Esse era o segredo de Jesus. O segredo de Jesus era a comunhão que ele tinha com o Pai. Dá uma olhada. Lucas 22, o 39 a 42 diz assim, e saindo, foi como costumava, tá? Não foi uma única vez, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Está vivendo em tentação? Você sai daqui, você ouve a palavra, mas chega ali, teu coração começa a dizer uma outra coisa, você já pende para outras coisas, já perde tudo, esquece tudo que ouviu. Olha Jesus falando aqui, ora, para não entrar em tentação, é orando que você escapa. Amém. Amém. E aí ele diz assim, em Lucas 6,12, ó. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Rapaz, Jesus que era Jesus. Para que as coisas acontecessem na vida dele, ele precisou passar a noite inteira em oração a Deus. Ele ficava em oração a Deus a noite inteira.
Aí você quer que as coisas aconteçam na tua. Você fala, não, já orei, já fiz a minha parte. Já está orado. Já está. Não, vamos buscar Deus. Amém. Se você quer vitória, tem aquele hino. Quero a vitória, vai chorando, geme e chora. Quero a vitória, vai chorando, geme e chora. É só pedir, receba a bênção nesta hora. Quero a vitória, vai chorando, geme, chora. Ninguém como a Karine para conhecer, né? Pentecostal aqui conhece. Então você quer a vitória, irmão? Os irmãos do passado falavam assim, ó, bota a tua cara no pó. Bota a tua cara no pó. Clama a Deus. Teve profetas igual Moisés mesmo. E teve outros também, se não me engano, também Josué. A Bíblia fala que quando acontecia alguma coisa terrível, ele se prostrava diante de Deus de manhã até a tarde. E ficava inclinado diante de Deus. De manhã até a tarde. Davi, quando a criança ficou doente lá, que ia morrer, a filha de Betseba com ele, que Deus disse que ia matar a criança, ele não fez uma oração. Ele se prostrou diante de Deus, se não me engano, ele ficou por dias em jejum, não quis comer nada, ali o tempo todo na presença de Deus. Quem quer ser ouvido por Deus, quem quer a resposta de Deus, tem que ter o coração inclinado em Deus. É isso que Deus quer. Um coração inclinado a Ele. Né? E aí ele fala do coração contrito, este não desprezará a Deus. O coração contrito e o espírito quebrantado, este não desprezará a Deus. Amém? Amém. É isso. Vamos desligar ali e os irmãos que não oraram agora vão terminar com as orações. Amém.